Nunca entregue o seu recurso para o camarada fazer o que ele quiser. Fiscalize, acompanhe, tá entendendo? Participe, entendeu? Porque se você fizer isso, você vai ter uma surpresa extremamente desagradável. Como eu vejo, né? Pessoas que investem em determinadas instituições que nunca você acha um cara que falou, eu ganhei. Todos perdem. Erros e acertos, qual você considera que foi o seu maior acerto em bolsa? Por exemplo, a gente tem aqui na programação das aulas gratuitas que vão ao ar por conta do lançamento da segunda turma do MBA, um episódio onde você ganhou uma fortuna com o Santander. Essa seria o maior acerto a ser divulgado? Não, eu tive a oportunidade de assumir muitos acertos e alguns erros. Tá entendendo? Nossa, a gente comprou muitas ações que hoje estão valorizadas, né? Eu cheguei a comprar Banco do Brasil a 60 centavos. Cheguei a comprar Klabin a 17 centavos. Tá entendendo? Cheguei a comprar Santander a 11 centavos. Então, não é um acerto só, são muitos. Mas é porque você está no meio, então você está analisando, você está olhando. Eu não quero ser futurólogo, né? E nem... Mas pode ser que daqui a pouco as ações da AES Brasil possam valer R$20. Então dobrou de preço. Entendeu? É isso aí. Então, você investir, na razão direta que você investe, você retira papéis do mercado, então aquilo vai ficando cada vez mais difícil de você comprar. Mais escasso. Então, é uma questão de bolsa. Nada mais é do que volume de títulos de um lado e quantidade de recursos do outro. Na razão direta que você tem muito mais recursos, o preço aumenta. Na razão direta que você tem muito mais títulos, o preço diminui. Isso é um mecanismo tranquilo de se observar. Acho que o diferencial do case do Santander é porque, diferentemente de Banco do Brasil, Klabin, enfim, que foram ações compradas a centavos, essas ações foram compradas há 40 anos. Santander não. Santander foi comprada em 2006. Banco do Brasil também. É que é um caso emblemático que mostra que foi algo recente. Então, quer dizer, não é que a estratégia funcionou porque ela começou há 40 anos atrás. Claro que isso também é um fator, mas tem dado certo também nesses últimos 20 anos. Quer dizer, ela continua sendo uma estratégia atemporal e que pode sim, hoje, no dia de hoje, quem nunca teve contato com ações pode começar essa estratégia hoje, né? Então, acho que o caso Santander pode não ter sido o maior, mas ele traz essa coisa emblemática de ter sido algo recente, né? Saiu de 11 centavos para 27, 28 reais, né? A gente falando de Symbiose, então... Bom, e tem um erro que foi educacional para você lá atrás, emblemático, a ponto de falar, nossa, por conta disso, mudei minha forma de investir? Ou não? Não, que eu me lembre, assim, né? Na realidade, o que eles têm do jeito Barsi de investir, na realidade, eu não recomendo nada para o cidadão fazer. O que eu recomendo é aquilo que ele não deve fazer. Tá entendendo? Então, são 10 itens, né? Que você não deve fazer. Né? Os 10 mandamentos, né? Que o pessoal fez. Tá entendendo? Então, por exemplo, não seja um especulador, seja um investidor. Invista na geração de riqueza, primeiro. Segundo, compre ações de empresas com projetos futuristas. Terceiro, vamos supor, não faça day trade. Tá certo? Quarto, não se alavanque, não faça derivativos. Então, o que eu tenho procurado desenvolver não é uma sapiência daquilo que o cara tem que fazer. É exatamente aquilo que ele não deve fazer. Ou seja, não é para ser um gênio, não ser um burro. Seria isso? Exatamente. Por exemplo, nunca entregue o seu recurso para o camarada fazer o que ele quiser. Fiscalize, acompanhe, tá entendendo? Participe, entendeu? Porque se você fizer isso, você vai ter uma surpresa extremamente desagradável. Como eu vejo, né? Pessoas que investem em determinadas instituições que nunca você acha um cara que falou, eu ganhei. Todos perdem. Entendeu? Por quê? Porque todos agem em razão de um procedimento de pegar o recurso e falar, tá aqui, faz o que você achar que tem que fazer.
Não. Eu acho que o cidadão tem que ter alguém que oriente, alguém que tenha competência, capacidade e que tenha vivência de mercado, tá entendendo? E que, veja bem, para você ter orientação de alguém em ações, é preciso que esse indivíduo tenha ações, é isso? Se o indivíduo não tem ações, como é que ele vai poder falar de ações? E hoje o que tem no mercado é muita maritaca, quer dizer, maritaca que fala aquilo que ele nem sabe, né? Ele transmite aquilo que ele ouviu, entendeu? Então você tem muitas dicas aí no mercado. Olha, compra isso que você vai ganhar 1000%. É uma irrealidade. Então o cidadão tem que estar prevenido de que isso é uma irrealidade. Então eu mostro para ele, olha, não vai atrás desse cara, porque você ir atrás desse cara é o mesmo que você contratar um advogado que nunca foi no fórum. Você vai perder, não tem dúvida nenhuma, entendeu? Então você tem que consultar sempre aquilo que você determinou, né? O melhor. O mesmo procedimento que você faz quando você tem uma dor de barriga, né? Você não vai consultar o calista, você vai consultar uma pessoa que mexe no intestino, não é isso? E que seja competente, tá certo? No mercado é assim também. É que as pessoas não interpretam isso. As pessoas têm uma outra noção, um outro tipo de comportamento. Acho que qualquer um pode falar. Mesmo que um cara que entrou ontem no mercado, que não sabe nada, então ele chega e fala, não, se comprar isso, a palavra dele passa a ser o quê? A realidade, aquilo que não é. Então você tem que procurar essa pessoa, né? Da mesma maneira que você procura o médico, tá certo? É isso aí. Você tem mais alguma pergunta, Boldinha? Não, eu ia perguntar para a Luísa se ela vendeu as ações que o seu pai te deu lá com 14 anos. Vendi depois, eventualmente. Troquei por outra que estava pagando melhor. Aí o Ultrapar, eventualmente, parou de pagar dividendos. E aí começou a mancar um pouco no nosso pilar fundamental, que é distribuir. Né? Então, aí acabei trocando por outras ações. Taesa, Itaúsa também. Então... Veja bem, eu ainda tenho as ações da Ultrapar. Sabe por quê? Porque ela faz parte da minha carteira de renda mensal. Certo. Ela não deixou de pagar dividendo, ela diminuiu bem, mas ela continua pagando dividendo, entendeu? Então, por pouco que seja, sempre é contemplativo. Agora, depende do pacote que você tem de ações. Sim, depende do contexto. Então, você tendo um pacote generoso é uma coisa. Você tendo um pacotinho, você tem que tentar agilizar o seu ganho no mercado. E aí é que então se justifica você substituir um papel que passou a dar menos por outro que está dando mais. Sim. Bom, eu tenho uma última pergunta, só para a gente encerrar aqui, que é relativa ao que vocês fazem hoje. Porque a gente pode considerar aqui que você já zerou o jogo financeiro. Você chegou a um patamar bilionário em termos de patrimônio, você foi muito bem sucedido naquilo que você fazia, faz até hoje porque gosta disso. Eu faço hoje o que eu fazia há muito tempo atrás. E pretende continuar fazendo. Só que com outro volume de recursos. A mesma coisa, só que com mais volume. Mesma coisa, só que com mais recursos. E você ainda tem algum sonho como investidor? Alguma coisa que você gostaria de ver que acontecesse no mercado? Olha, eu gostaria que esse país aqui tivesse um universo de investidores na geração de riqueza. Para que a gente pudesse ser um país rico. Né? Lamentavelmente, nós somos um país de uma população pobre. A maioria, né? Você olha na Praça da Sé, eu nunca tive a esperança de um dia ver a Praça da Sé virar favela da Sé, tá certo? Mas infelizmente é essa a realidade a que o povo foi conduzido, né? Entendeu? A minha esperança é que os próximos governos modifiquem essa situação e que realmente o pessoal saia da linha de pobreza, mas vá para uma linha de mais benefícios. Está entendendo? Porque tudo aquilo que você fez até agora, e que você ouviu, como eu ouvi, como todos ouviram, alguns presidentes chegar e falar: eu tirei o camarada da pobreza. Só que ele não disse para onde mandou o cara. Ele mandou o cara para a indigência. Tá? Ele tirou da pobreza, mas não botou para a riqueza. Né? Botou pior. Por quê? Porque a filosofia que você vê dessa estrutura de governo é de penalizar o rico. Está entendendo? Penaliza o rico
mas ajuda o pobre de uma maneira muito menor do que aquilo que você penalizou o rico. Então, você acaba fazendo o quê? Você acaba acabando com os ricos, né? E aumentando os pobres, entendeu? É isso que eu gostaria de um dia ver, mas que é um sentimento muito difícil de acontecer. Infelizmente. Alguma coisa, Luiz, para acrescentar? Eu acho que é isso, né? É um desafio geracional, né? Não tenho dúvida nenhuma que o acesso à informação e a evolução da tecnologia, elas foram essenciais para não só a democratização, mas para a popularização dos investimentos, né? Então, se você pegar a curva de crescimento do número de investidores na Bolsa de 10 anos atrás, foi exponencial, né? Então, espero que esses CPFs na Bolsa se tornem um dia investidores na Bolsa de fato, né? Porque o que você vê hoje são pessoas, a maioria dessas pessoas que migraram para a renda variável vieram de um período em que elas se sentiram obrigadas a tomar risco, não vieram por livre e espontânea vontade, né? Pelo menos na época poderiam achar, mas hoje muitas desses investidores estão migrando novamente para renda fixa, porque para boa parte desses investidores, 13%, você pega qualquer título pré-fixado hoje, pagando bem, para que eu vou correr risco? Né? Então, obviamente que a taxa de juros ela tem muita influência em relação a isso. Então, acho que dificilmente a gente vai ter uma mudança estrutural na cultura de investimentos se a gente não caminhar, obviamente, para uma tendência de reversão disso, né? Para uma taxa de juros muito mais estabilizada do que a gente tem hoje. Né? Então, essa é a minha torcida, né? Para que no futuro a gente tenha, de fato, uma cultura de investimento forte, não baseada simplesmente no rentismo. Né? Se você está em casa, né? Depender de melhora do país para melhorar de vida, eu acho que vai ser complicado. Agora, se você quer investir na melhora da sua vida, eu acho que um belo passo para você dar é começar realmente a aplicar os seus recursos da melhor forma possível, e com isso vão te dar um belo retorno ao longo do tempo. E, novamente, fica o convite para quem quiser saber mais sobre MBA, para que você possa aprender a fazer isso para si mesmo ou até para trabalhar no mercado financeiro. Se inscreva aqui no link na descrição que vai estar aparecendo na tela. Aos nossos convidados, muito obrigado aqui pelo papo. E como é que as pessoas encontram vocês em rede social? Obrigada. Bom, é até importante dizer, né, que nessa época sempre aparecem os fakes, então a gente não pede Pix, não pede nada do tipo. As únicas redes sociais é o @açõesgarantem, né, e a minha pessoal que é luize.barce. Então, obrigada aí a todos que quiserem acompanhar. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. E não deixem de se inscrever, porque as aulas estão realmente especiais. O Case Santander aí é bastante emblemático na carteira. Acho que vai valer bastante ensinamentos aí para todo mundo. Você tem alguma rede também? Porque eu já vi várias redes suas, entre aspas, não, né? Eu Barce acredito sincero, não sei umas coisas assim. Eu acredito que o brasileiro, ele precisa se conscientizar de que ele tem que olhar para o futuro. E ele tem que olhar para o futuro de uma forma mais positiva. Isso. Lamentavelmente, o cenário que ele encontra hoje é um cenário bastante complicado, bastante comprometedor. E ele tem que ser um dos artífices para mudar esse cenário. E para mudar esse cenário, ele precisa também mudar a sua vocação, precisa mudar a interpretação que ele faz de como investir, certo? Então, eu interpreto o seguinte, você tem que investir na geração, tá certo? Da circulação e da distribuição de riqueza. Só assim é que nós teremos o quê? Um panorama de renda mensal muito mais equilibrado do que o de hoje, tá certo? Aos nossos convidados novamente, obrigado pela presença, Luiz, e mais uma vez temos boleto, vamos lembrar disso. Vai ser boleto pago por pessoa abonada, né? Só com dividendos vai pagar esse boleto. E Barce, muito obrigado, espero recebê-lo mais vezes. Foi um prazer. Obrigada. E esperamos aí, quem sabe, em novas oportunidades, trocar novas ideias, não é isso? Com certeza. Tá bom? Vai ser um prazer. Muito obrigado. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Beijos.